Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Viagem na viagem. Ora, esse é o tema do nosso bate-papo, do nosso foco. Queremos focar hoje nas questões de viagem, nas questões de turismo. Para conversar conosco, a cor em nossos estúdios, então, Elvira Costa, que é formada em administração pela Unipar, formada em psicologia pela Unipar e é proprietária da Ervitur. Elvira, seja muito bem-vinda a esse espaço, muito obrigado pela sua presença, pela sua viagem aqui, e a gente vai bater um papo sobre viagem, sobre turismo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, honrada com o convite. Com certeza já ouviu aquele velho ditado, viajar é preciso. E é preciso mesmo viajar, Elvira? É preciso. Viajar faz muito bem para a alma, faz muito bem para o coração, faz bem para o corpo. É preciso viajar para que você possa conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas e a mesma conhecer a cultura dentro do seu país, que de um estado para outro tudo muda. E é interessante o fato de eu conhecer outras culturas, outras realidades, porque eu passo a olhar a minha própria realidade, a minha própria cultura com um olhar diferenciado. Eu tenho um critério de comparação, de análise, de reflexão. Acontece isso contigo também? Quando você sai do Brasil para algumas viagens e volta, você vê o Brasil de modo diferente? Vejo. Eu consigo ver o Brasil, talvez um Brasil que outras pessoas não vejam, exatamente porque eu conheço outros países, né? Porque quando você está só no mundo aqui, só aqui no seu país, é muito fácil criticar o seu país, porque você não está vendo coisas que outros países. Sabe aquele ditado que do vizinho é sempre melhor? A grama do vizinho é mais verde, é mais né? verde, então daí você acaba vendo que o seu país tem muitas coisas boas que às vezes você não consegue ver, estando distante ou não conhecendo o que acontece em outros países ou conhecendo só pela mídia. Você é proprietário da Ervitur. Como é que começou essa história de turismo? Porque pelo que a gente está percebendo, você é formado em administração, depois cursou psicologia e de repente parte para o turismo. Como é que é um pouco essa relação desses três ramos de saber que você atuou e atua hoje? Então, antes eu trabalhava na Telepar. Aqui em Moarama mesmo? Em Moarama mesmo. E como funcionária da Telepar, almejava subir. Daí eu fiz administração porque eu estava dentro de uma empresa que poderia subir nesse sentido. Fiz psicologia para aliar a administração à psicologia e dar palestra para a Telepar. Com a privatização da Telepar, eu falei, não, eu tenho que mudar para outra situação. Ou eu optava por psicologia e ficar no escritório, ou optava por um outro setor que eu gostava mais, que era viagem. E viajar, atender as pessoas, tem que usar muito de psicologia. Então, hoje eu uso a minha psicologia dentro do turismo. De certa maneira, tanto a tua administração que você cursou, a tua psicologia, elas estão aplicadas no ramo do turismo. No ramo do turismo, que é uma paixão minha, né, que eu gosto muito. De onde surgiu essa paixão, Elvira? Acho que desde criança eu sempre gostei muito de viajar, mesmo sem recurso eu já arrumava uma maneira de viajar, sabe? Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer outros lugares, então eu falei, por que não aliar isso a uma profissão, a um rendimento, né? Então por isso que eu optei pelo turismo. E você, há 15 anos atrás, fundou a agência de turismo Ervitur. Como é que foi há 15 anos atrás, no ano 2000, pensar uma agência de turismo em Umuarama? Como é que eram os procedimentos? Como é que você aprendeu? Qual é o fio da meada para você buscar esse processo? Então, no começo não é fácil, porque você acha que é só ter uma agência e ligar para algumas, fazer o pacote, muito simplesinha, mas não é. O turismo é complexo, né? Porque todo dia você está aprendendo, todo dia você tem que buscar normas e tem altos e baixos, porque o dólar sobe, atrapalha. Tem um problema num país, atrapalha. Então você tem que ter criatividade para ir continuando com o ramo de turismo, né? Porque às vezes pensa, muito fácil, coloca uma mesa e não é, porque você tem que conhecer, quando você não conhece os lugares, você pelo menos tem que estudar sobre o lugar. Você fez um curso para entender como é que funciona uma agência de turismo? Como é que foi a tua qualificação para isso? Não fiz. Não fez? Foi autodidata? Foi autodidata. Olha só que interessante. Eu não fiz um curso. Buscou alguma referência fora, simplesmente foi
pesquisando, fazendo? Sempre fui pesquisando, aprendendo e fazendo. Uhum. E qual foi a primeira viagem? Você lembra que você fez com a tua agência ou não? Então, a primeira viagem que eu fiz ainda foi terrestre. Foi para o Beto Carreiro e Curitiba e Beto Carreiro. Uhum. Aí foi a primeira viagem, assim, foi para de debutar. ônibus para debutar. O que você aprendeu com essa viagem? Teve muitos ensinamentos para você mesma ou não? Teve muitos ensinamentos, sabe? Porque na época, eu acho que foram 36 pessoas, e aí você tem que lidar com vários tipos de pessoas, né? Daí lidar com gente nunca é fácil, né? Fácil. Mas para uma psicóloga talvez tivesse um pouco dos manejos ali, né? Daí eu fui aprimorando, né? Daí comecei a entrar em contato com as empresas operadoras, né? Para daí também vender os pacotes aéreos. E aí foi aprimorando. Só que assim, no começo isso que eu falo, que só abrir um escritorinho não dá certo. Porque no começo eu abri em casa, aí a credibilidade de uma empresa na casa é muito menor do que uma empresa no comércio. O olhar do público tem isso também. O olhar do público tem isso. Ele olha de maneira pejorativa, como quem diz, é muito caseiro. Muito caseiro, né? Então você tem que ter uma estrutura, né? Não dá só para ter um telefoninho, uma mesinha, que não é assim que funciona. Então daí eu comecei a repensar isso, né? E a ter realmente um escritório num comércio. Aí comecei a crescer, porque eu tinha um conhecimento, as pessoas me conheciam em função da Telepar. Sim. Né? E o turismo você tem que ter credibilidade, as pessoas têm que te conhecer. Em função do próprio turismo. Do turismo, porque, veja bem, você entrega um dinheiro para mim, acreditando naquilo que eu falei. Você está entregando, comprando um sonho, porque em outros lugares, numa loja, você vê o produto que você está comprando. E no turismo, não. Você vê as imagens, mas você tem que acreditar que tudo isso é verdade. E você está me dando esse dinheiro todo e acreditando que eu vou fazer o seu sonho acontecer. É um ato de confiança. É um ato de confiança. Então, o turismo, prestação de serviço, é um ato de confiança, né? Então, isso que... E as pessoas me conheciam da Telepar, mas nem tudo isso, assim, numa casinha e tal, nem isso faz com que a pessoa deposita toda a sua confiança em você, né? Nesses 15 anos, algumas viagens foram inesquecíveis para vocês ou não? Para você? Sim, eu falo assim que toda viagem é uma viagem diferente. Mesmo quando eu volto, porque tem lugares que eu volto mais de uma vez, assim. Mas como eu acompanho um grupo, quando são viagens programadas por mim, eu acompanho os grupos. Então, todos são outras pessoas, outras emoções, então tudo é diferente. É uma outra história, Outra história. Assim, eu sempre coloco a Grécia como um destino que me fascina muito. Acho que não só você, acho que todos nós podemos dizer que é um grande sonho, né, conhecermos a Grécia. Né? As ilhas, assim, diferente da arquitetura habitual que a gente tem, toda a história, né, porque parece que tudo começou ali na Grécia. Então, assim, a primeira vez que eu fui, é alguma coisa que eu não esqueço. Pela arquitetura, pela história, por tudo que aconteceu e acontece na Grécia, né? Então, eu posso dizer assim que a Grécia é um destino inesquecível. Hoje, com essa crise que a Grécia vive, é um destino interessante economicamente para um brasileiro visitar? Não? Porque assim, apesar que o turismo é muito forte lá, sempre é, mas quando o país está em crise, os hotéis acabam tendo um preço melhor. Às vezes tem muita promoção de passagem aérea, porque as pessoas ali, crise com muitos problemas, então vai estar com problema lá. E o turismo continua igual, continua normal, mas assim, acaba tendo uns preços melhores para as visitas. O povo grego é receptivo, é como o brasileiro? É receptivo. Assim, costumo dizer que não quanto o brasileiro, porque o brasileiro tem esse jeito... sui generis, né? Somos únicos. Né? Esse jeito carinhoso todo de ser, mas o grego é muito receptivo. E como que era a comunicação com os gregos? Tem o guia, né, turístico, com certeza fala grego e faz a tradução, né? Mas como é que você contacta um guia? Você tem contatos na Grécia, por exemplo,
de alguém para te orientar nos trajetos? Todos os grupos que eu faço, eu tenho um guia local, né? Que faz conta toda a história, faz o tour conhecendo os principais pontos turísticos. No começo, quando eu vou fazer o pacote, eu contato algumas operadoras do Brasil e também de fora do Brasil. E eles falam inglês, né? Então, assim, a comunicação é sempre em inglês. Isso é essencial para o mundo do turismo, ter noções de inglês é fundamental. É fundamental, porque todos os países, ou bem ou mal, falam inglês, né? A gente esteve recentemente em Singapura e na Índia. Então, assim, alguns não falavam, mas a grande maioria falavam inglês. Era uma maneira de se comunicar. Além da Grécia, que é talvez uma viagem inesquecível, que outros países que você visitou, que você achou interessante e que te marcaram nesse processo teu como agente de turismo? Então, eu falo do Japão. Pela educação que o país tem, entendeu? Assim, é impressionante como eles são disciplinados. Eu coloco um exemplo simples, no sinal. Se o sinal estiver vermelho para o passageiro, pode não ter nenhum carro na rua. Eles não atravessam, entendeu? Todos fazem isso? Todos fazem isso. Só não faz, por exemplo, se o brasileiro ou o outro turista estiver lá, acaba passando. Mas se atravessar é porque sabe que é de fora. Que é de fora, porque eles não atravessam. E aí, assim, você estando lá, vê como que é a questão da educação, né? Você estando lá, você vê que ninguém atravessa, você também não atravessa. Você fica esperando o sinal abrir, porque é contagioso, né? E velocidade, essas coisas. Também respeita muito as regras que são impostas. Então, isso me impressionou muito no Japão. Eu tenho um amigo meu que ele morou um tempo na Islândia, um dos países mais gelados e frios. E ele conta assim que ele chegou na casa onde ele estava hospedado, convidaram-no para assistir uma ópera no teatro. E eles foram com o carro naquela neve, naquele gelo, né? Chegaram bem cedo e deixaram o carro o mais longe possível do teatro, onde ia ser a ópera. E ele perguntou para o anfitrião que estava acolhendo, por que você deixou longe? Está nevando, está com prova, vou ficar mais perto. Ele disse, não, o local mais perto é para quem chegar em cima da hora ou chegar atrasado, consegue entrar de maneira imediata. E ele percebeu que era um contexto cultural de educação daquela civilização, né? Isso é bonito perceber o diferente do Brasil, que há, de certa maneira, um investimento no processo de disciplina, como você falou, de educação, e que às vezes nos falta um pouquinho isso, né? Isso às vezes nos falta. O nosso jeitinho brasileiro é sempre de vantagens, né? De vantagem. Nas suas viagens, as pessoas comentam que imagem que eles têm do brasileiro ou não? Sim, eles gostam muito do brasileiro. Gostam do brasileiro? Sempre que a gente fala assim, de onde que vocês são? Porque eles ficam observando a nossa língua e é diferente, né? Eles chegam e falam, mas que língua vocês falam, né? É português do Brasil, né? Não português de Portugal. E eles falam, vocês são do Brasil? Nossa, o meu sonho é conhecer o Brasil. É um movimento contrário. Né? Sempre o sonho deles é conhecer o Brasil, eles querem saber muito do Brasil. E eu tenho guias que vão mostrar as cidades, às vezes eles sabem mais do Brasil, assim, como cultural, como escritores, como música mesmo, mas eles sabem mais do Brasil do que nós mesmos. Com certeza, falam de futebol. Falam de carnaval. Falam de carnaval, sempre falam, né? Eles sempre falam de futebol, de carnaval, mas eles já estão muito mais abertos, assim, em outras coisas que acontecem no Brasil, em outras, porque antes, nas primeiras viagens, eles sempre falavam do Rio ou de São Paulo. Não, hoje eles sabem do Paraná, sabem de Curitiba, sabem de Santa Catarina, sempre nos Estados Unidos. Agora a pessoa me perguntou sobre Florianópolis, sobre Bonito, que eles estão querendo vir visitar. Já passou aquela época que o gringo pensava que a capital do Brasil era Buenos Aires? Já passou. Porque já teve isso, já né? Teve. Alguns gringos diziam, olha, a capital do Brasil é Buenos Aires, não consegue dissociar. Perguntam que língua nós falamos, né? Então, acho que, de certa maneira, o Brasil está numa evidência no mundo do turismo também. Tá. E você pode ir para todos os lugares têm brasileiro. Em menor quantidade ou maior, mas sempre você encontra brasileiro. Então, assim, alguns países, o brasileiro está descobrindo agora, que se você vai nos Estados Unidos,
Tem lugares que até falam português para poder atender o brasileiro, né? Em Orlando, Miami, você vai nas lojas, tem brasileiro atendendo para que possa dar um melhor atendimento. Então, nos Estados Unidos é muito comum você ver os atendimentos em brasileiro, né? Porque às vezes o pessoal fica preocupado, mas eu não falo inglês. Não se preocupa, você vai se virar e eles vão tentar te entender. Mesmo nos países que não tem ninguém que fala português, porque eles sempre acham que o espanhol a gente entende bem. Então, eles sempre chamam alguém para falar em espanhol. Você fala português? Um momento. Tem alguém tem vem espanhol, né? Que fala a gente espanhol. Se vira, né? O portunhol ali, não tem jeito, né? O portunhol. A gente entende muito melhor o espanhol do que o contrário, né? do contrário, né? O contrário, perfeito. Então, assim, eu quero ir fazer uma viagem para o exterior, mas eu tenho medo porque eu não falo nenhuma língua, não falo inglês. Não se preocupa, você vai conseguir se virar. E fora isso, existe uma comunicação que é universal, né? A gente vai se entendendo. Eu lembro um amigo meu também, de Curitiba, veio um professor nosso da Alemanha. Ele não falava uma palavra em português. E esse meu amigo ficou responsável por apresentar a cidade para ele, Curitiba, né? E ele foi, pegou o ônibus circular, foi mostrar Curitiba, e se conversaram o tempo todo. Eu perguntei, Silvio, você fala alemão? Não falo nada, a gente se entendia. Entendia, não, se entende, se entende. Eles entendem, eu vou com várias pessoas, eu fui agora nós fomos para Dubai, Singapura, uma cidade da Índia, para Malásia, foram 70 pessoas nessa viagem. Acho que umas 2 falavam inglês, né? Ou falavam um pouquinho. Todo mundo se virou, né? E a gente se entende. Claro, se entende. Algumas vezes eles precisavam dar uma ajuda, mas eles conseguiam comprar, eles conseguiam comer, sem problema nenhum. Então, fala com o dedo, né? É uma linguagem universal, a linguagem universal de entendimento. Uma viagem que você estava comentando que fizeram foi para Dubai, Singapura, Índia? Uma cidade da Índia, né? E para Malásia. Malásia. E como é que foi essa viagem? Me explica um pouquinho, eu não entendo nada de agência de turismo. Você prepara o pacote e oferece, ou as pessoas que solicitam um pacote para você? Como é que é esse processo? Não, eu preparo o pacote e ofereço. Né? Nessa viagem, nós começamos uma viagem em Abu Dhabi. Né? Fomos de avião até Abu Dhabi, fomos a Dubai, né? De ônibus. E pegamos um navio. E Dubai é tudo aquilo que mostra na TV mesmo? Um pouco mais? Um pouco mais, é tudo aquilo. Tudo aquilo e um pouco mais? Tudo aquilo e um pouco mais. Aquilo que a gente vê lá de exagero de banhado a ouro, e tudo aquilo tem? Tudo. Nós estávamos no hotel, ficamos no hotel em Abu Dhabi, que alguns pontos era de ouro. No quarto tinha banhado a ouro, tudo... É tudo aquilo, né? Tem o maior shopping, a torre mais alta, tudo que vê na TV até um pouco mais. Né? Em Dubai vocês pegaram um navio? Em Dubai nós pegamos um navio. E foram para onde? De Dubai nós fomos para a Índia, que é a cidade, nossa, me fugiu o nome. Aí depois fomos para Malásia, de Malásia a Singapura. E passamos em Oman também. E são outros contextos da cultura. Mas como é que é a Índia para um brasileiro olhar, perceber? Foram assim, culturas, você estava comentando, totalmente diferentes. Né? Você vai para Dubai, uma cultura bem fechada, com todas as restrições. Né? Para o turista, ele pode andar com a roupa que quiser, mas por uma questão de respeito, a gente sempre pede para ter uma roupa mais comportada em função do que eles usam comportadamente. Aí você vai para a Índia, tudo colorido, as pessoas super interessadas em saber, porque eles não têm tanto contatos com o brasileiro, né? Um país bonito, com algumas coisas sujas, mas eles são muito receptivos também. Aí fomos para a Malásia, outra cultura, diferente do que tinha visto, Oman também mais fechado, e fomos para Singapura. Singapura parece que mistura tudo, tipo a China, que começou com a China, mas uma cidade limpíssima, sabe? Você não vê uma sujeira. Então tudo funcionando, ela tem 50 anos, e o ano passado ia fazer 50 anos de independência, né? Que antes era agregada a outros países.
Mas assim, tudo funcionando direito. Transporte público, tudo limpo, tudo assim, você olha assim, é perfeito. É invejável. Né? Invejável, invejável. A questão de tudo, de limpeza, organização, né? Tem normas rígidas lá, assim, questão de você jogar a bituca de cigarro, de você jogar um chiclete, sabe? Então, são culturas totalmente diferentes que a gente está acostumado de ver e o que acontece às vezes no Brasil. Você falou que a grande referência tua é internacional, claro, ilhas gregas, a Grécia, né? Mas no Brasil, qual é talvez o lugar que você mais gosta ou mais adorável de visitar? Eu gosto muito, eu sempre falo, mas eu amo Maceió. Eu acho lindo você acordar com todos aqueles coqueiros, é fascinante também. Maceió, acredito que seja o que eu mais gosto, assim. Eu acho o Brasil tem lugares lindíssimos, né, de se conhecer. Mas assim, tem um que toca, te fascina, te chama atenção, né? Que é Maceió, que me chama mais atenção. Me disseram esses dias, Elvira, que é mais barato você viajar para fora do Brasil do que dentro do Brasil mesmo. É verdade isso ou não? Assim, é muito relativo, né? Do que você busca, do que você quer na sua viagem, né? A gente encontra destinos aqui no Brasil, dependendo da época, né? Se você pode viajar fora da temporada, você encontra destinos do Brasil com preço muito bom, né? Assim como para fora do país também. Você tem que saber procurar a época que você quer ir, né? E o que é bom para você. Se você fazer um comparativo, por exemplo, com os resorts aqui no Brasil, você vai num resort, você paga uma diária de 800, 600 reais, mas de repente você vai para Nova York e vê um hotel bem mais simples, é claro que vai ficar mais em conta, né? Aí você tem que comparar também o que você está comprando no Brasil, o nível de hotel, com o nível que você está comprando fora. Vamos por uma questão recente, né? Eu tenho clientes que estão indo para Las Vegas e vão assistir o Roberto Carlos lá. Com passagem, hotel e o Roberto Carlos, fica quase o mesmo preço de você fazer um cruzeiro onde o Roberto Carlos vai estar. Então, mas é a época que você está indo para Las Vegas e a época que você está indo assistir o show do Roberto Carlos num cruzeiro. Não, são questões diferentes. Por falar em época, nós estamos vivendo aí um aumento acentuado do dólar, que é grande referência para a economia mundial, para o turismo também, né? O que você nos indica com esse aumento substancial do dólar? Tivemos aí um recorde, tempos atrás, de R$4 o dólar, né? O que você indica para a gente? Ainda dá para viajar com o dólar nesse preço? Dá para viajar sim. A gente pode focar no turismo nacional, que é muito bom, e também se você fizer um comparativo com as passagens que você pagou, passagem internacional, o ano passado, ou quando o dólar estava 2,80, 3,20, hoje a passagem está ao mesmo preço, porque as companhias aéreas abaixaram em dólar. Então, uma passagem que custava $1.200, hoje você encontra passagem para Las Vegas, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, por $400. Então, se você comparar com o valor que você pagava antes, você está pagando o mesmo valor. Por exemplo, eu vendi algumas coisas ontem mesmo para os Estados Unidos, em janeiro. Em janeiro, o ano passado você pagava, em janeiro desse ano, uma passagem para os Estados Unidos custaria em torno de 3.200. Hoje, se você comprar com antecedência, também vai custar isso, mesmo com dólar alto. Então há um equilíbrio aí. Existe um equilíbrio das contas, né? O dólar subiu, mas em contrapartida, as companhias aéreas fazem essas promoções, abaixo a passagem. Mas eu compro a passagem em cima da hora. Aí sim, é difícil você ir. Em todo momento, com dólar alto, com dólar baixo, se você se programar, se você comprar com antecedência, você consegue preços muito bons, né, fazendo uma programação da viagem, uma antecedência. Infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. Assim como a viagem tem um começo, tem um fim, o programa tem um começo, tem um fim. E foi muito agradável conversar contigo. Muito obrigado pela sua presença entre a gente. Eu que agradeço. Foi muito bom falar com você e informar um pouco
as pessoas sobre as viagens. E sempre acredita, viajar é muito bom, faz muito bem para a alma. Viajar é muito bom, faz muito bem para a alma, para a vida. Viaje na viagem, viajar é preciso. Até o próximo programa. Um forte abraço, tchau, tchau.